Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 13. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, está no livro de 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 em diante. E depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar, pois era ela muito formosa e irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era pura e parecia-lhe aos seus olhos impossível fazer-lhe alguma coisa. Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab, homem muito sagaz, filho de Simeia, irmão de Davi. E perguntou ele a Amnon: como tu, sendo filho do rei, todo dia está abatido? Por que não conta a mim o que acontece? E Amnon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Disse Jonadab: vá para a cama, finja-te estar doente. E quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita que minha irmã Tamar venha dar-me alimento. Gostaria que ela preparasse alimento aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. E Amnon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se de doente. E quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: eu gostaria que minha irmã viesse, preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. E Davi mandou chamar a Tamar no palácio. Lembro-me que quando eu me converti, no princípio da minha vida com Deus, eu ouvi vários pregadores pregar, trazer essa mensagem sobre a desgraça abatida dentro da casa de Davi. E eu estava olhando esta passagem bíblica que fala sobre este jovem chamado Amnon. E eu sempre ouvi que ele foi o grande culpado de tanta história. E eu, dias atrás, lendo, eu vi que Amnon não foi o grande culpado dessa história. E ele foi a grande vítima dessa história. A grande vítima. Porque se você for olhar de toda essa história, quem pagou o preço com a vida, o único punido, foi Amnon. Absalão não foi punido, Tamar não foi punido porque foi uma das vítimas, e muito menos houve punição para aquele que incentivou, chamado Jonadab. Não houve punição para Jonadab. E aí é que eu gosto quando uma igreja tem jovens para escutar isso aqui. Porque eu sempre digo que uma atitude errada gera consequências erradas. Segunda coisa que eu quero dizer, que problemas não se administram. Problema se resolve.
Problemas não se empurra com a barriga. Problemas se resolve. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Porque o problema que você empurra com a barriga, hoje ele tem um tamanho, daqui uns dias ele é maior, que nem dívida. A dívida que você não paga hoje, lá na frente ela vai te pegar maior ainda. E um dia ela vem, e a cobrança vem. E quando você fez a dívida era 100, e quando ela volta, ela cresceu. Ela já não volta mais com 100, ela volta com 1000. Vamos ver na Bíblia um problema que se administrou. Se você olhar na Bíblia, você vai ver no livro de Gênesis, Deus falando para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, e sai da casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. E se você olhar no livro de Gênesis, diz lá: partiu, pois, Abraão. Parabéns, Abraão. Você fez como Deus mandou. Partiu. A primeira parte ele obedeceu, a segunda parte ele desobedeceu. Porque ele leva com ele Ló. Ló. O que era para ele ter falado naquela hora? Não, Ló. Não. Você é meu sobrinho, eu gosto de você, mas o chamado foi para um. E a Bíblia diz que partiram 2. E ele foi lá na frente. Lá na frente. Aconteceu o problema. Por quê? Porque problema não se administra e nem empurra com a barriga. Problema se resolve. Melhor o não hoje do que choro em cima do caixão amanhã. Eu dias atrás estava pregando em Cosmópolis, estava vendo na televisão uma reportagem de um pai que permitiu que o seu filho fosse para uma rave. E o menino de 18 anos, recém tinha feito 18 anos, pediu para o pai que deixasse ir na rave. E o pai não queria. Não, você não vai, você não vai, você não vai. E aquele menino chega para o pai e diz assim: mas deixa, pai, não vai acontecer nada. E o coração do pai dizendo: não, você não vai. Mas quando eles querem, eles conseguem tirar da gente. E eles vêm e vai até o pai, e o pai deixa ele ir. Deixa ele ir. Aí ele vai. Mas antes de sair, ele diz: pai, me empresta o carro. E o pai: não vou te emprestar. Pai, mas não tem importância, eu vou cuidar, não vai acontecer nada. E ele vai. Pai, mas eu não adianta ir com o carro sem dinheiro, então me dá dinheiro, pai. E o pai dá o dinheiro para o filho, e o filho vai para a rave. E 4:30 da manhã o filho sai da rave bêbado, porque o pai deu o dinheiro para ele beber. E numa das curvas ali de Campinas, o menino se perde e se mata. E morre no acidente, um jovem de 18 anos de idade. E o pai, quando o repórter foi entrevistar, o pai sendo entrevistado pelo repórter, o pai dizia: não sei por que eu fui deixar, mas agora não adianta eu chorar sobre o leite derramado. Mas uma semente ruim gera consequências ruins. Uma semente ruim num coração bom gera consequências ruins. E você vai ver aqui nessa palavra o que eu estou dizendo. Diz aqui: depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar.
que era muito bonita. E Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã. Preste atenção. Eu sempre ouvi falar que Amnon era o carrasco. E ele era a vítima. Porque Amnon não era um jovem ruim. Não era. Ele não era. Amnon não era um jovem ruim. Por que não era um jovem ruim? É só você ler a Bíblia. E você vai ver que ele não era ruim. Ele era uma pessoa boa. Porque se ele fosse uma pessoa ruim, diz aqui, e Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã Tamar. Porque ela era pura e parecia aos seus olhos impossível fazer-lhe alguma coisa. Se ele fosse uma pessoa ruim, ele não estava nem aí que era irmã dele. Mas a Bíblia diz que ele chegou a adoecer por causa da sua irmã. Porque ele se apaixonou pela pessoa errada. E eu digo assim, eu imagino a aflição daquele rapaz, porque Amnon não devia ser um rapaz feio, não. Agora, imagine a beleza dessa moça chamada Tamar. Eu paro para pensar o seguinte. Eu começo a imaginar a beleza dela. Primeiro, por quê? Porque o pai dela era um homem bonito. A mãe dela era uma mulher bonita. E o vô dessa moça era o homem mais bonito de Israel. Porque a Bíblia diz que Saul era um dos homens mais lindos de Israel. Nós temos a mania de falar sobre a beleza de Absalão, mas nunca falamos sobre a beleza de Saul. Primeiro, Saul era aquele cara que deu tudo certo na vida. Ele nasce no lugar certo, na família certa, no país certo, no dia certo, no ano certo e na época certa. Sabe aquele tipo de pessoa que nasceu e já saiu com sorte na largada? Porque tem gente que já nasce com azar na largada, né? Pode pensar, crianças que nasceram com azar na largada. Aquele bebê que foi jogado lá naquele rio, lá na lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, num saco. Se não fosse o rapaz ouvir o choro do bebê, ele não tinha vida. Já nasceu, mãe abandonando, jogando no rio, querendo matar. Já imagine o começo da vida dessa criança, como é que não foi. Pensa num cara que nasceu certo, na família certa, na época certa, na hora certa, do jeito certo. Esse cara chamava-se Saul. Primeiro, porque o pai dele era o mais rico da região. A terra que o pai dele tinha não era maior, mas era a mais valiosa que tinha. Segundo, era um homem rico, bonito e o homem mais alto de Israel. A Bíblia diz que Saul era o homem mais alto. O homem mais alto de Israel batia no ombro de Saul. Agora imagine o cara rico, pensa no cara rico, pensa no cara alto, pensa no cara bonito. Esse era Saul. Então pense na neta dele chamada Tamar, como não era bonita essa moça. Era a Gisele Bündchen da época. E esse menino chamado Amnon se apaixona por ela. Mas ele não era um cara ruim, porque se fosse, ele não estaria nem aí, porque Tamar era a irmã dele. E diz aqui a palavra, diz aqui, Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua irmã Tamar, porque era pura. E só quem já se apaixonou sabe o que a paixão pode fazer. A paixão, alguns dizem, alguns estudiosos, que a paixão engorda. Outros dizem que a paixão emagrece. Já vi pessoas entrar em depressão, ficarem seco por causa da paixão,
porque eram apaixonados, aquele amor não correspondido. E aqui estava um amor não correspondido, não porque não era, porque a moça não o amava, mas porque era um amor proibido. E aqui diz que esse jovem adoece por amor a essa menina chamada Tamar. E diz aqui, Amnon tinha um amigo cujo nome era Jonadab. Uma semente ruim num coração bom gera consequências ruins. Porque era bom. Só que quantas pessoas que você conhece que é um ótimo pai, que é um ótimo marido, mas quando toma o primeiro copo de pinga, acaba com a pessoa? Quantas pessoas que você conhece que sozinha é a melhor pessoa do mundo? Quantos jovens que você conhece que sozinho é o melhor rapaz do mundo, é a melhor garota do mundo, mas junto com alguém põe a pilha nela? Tem crianças que você vai para a igreja e em casa elas não têm boca para nada, elas são quietinhas. Mas quando ela chega na igreja, que tem mais uma com ela, parece a mesma coisa que acender um estopim. Amados, aqui está. A minha secretária, onde ela mora em Curitiba, tem um jovenzinho. Tinha um jovenzinho. E este jovem era um jovem muito bom. Muito bom. Aquele tipo de criança, nós temos a mania de valorizar o filho dos outros se não valorizamos o nosso, né? Eu sempre falava para minha secretária, eu queria ter um menino igual esse, um filho igual esse. Aquele menino que todo mundo da rua gostava dele. Todo mundo gostava daquele menino. Todo mundo. Aquele menino que ajudava todo mundo. De repente, de uma hora para outra, a minha secretária me chama e diz assim, olha, vem aqui porque aconteceu uma coisa. Eu falei, o quê? Mataram o Dudu. E eu fui para lá porque a família gostava muito de mim. E eu fui lá para o IML para tentar liberar o corpo do Dudu. Quando cheguei para liberar o corpo, um menino de 12 para 13 anos, cheguei, chamei o comandante que estava na operação e disse assim, quem foi que matou o menino? E eles falaram assim, uma troca de tiro lá. Eu falei, mas é uma pena, viu? Porque era um menino muito bom. Um menino que eu queria ter um menino desse como filho. Aí o tenente olhou para mim bem sério e disse, quê? Você queria ter um menino desse como filho? Você conhece o Eduardo? Eu falei, conheço, todo mundo lá na rua, todo mundo gosta dele. A minha secretária, às vezes quando viaja, deixa ele cuidando da casa. Todo mundo viaja ali, deixa ele cuidando. É o melhor menino do mundo. Ele ajuda a mãe é viúva. E quando a mãe sai para trabalhar, ele cuida da irmãzinha menorzinha, ele cuida da irmãzinha mais velha. Olha, esse menino é um exemplo de menino. Ele falou, então nós não estamos falando do mesmo. Olha, por quê? Porque esse que foi morto aqui tem mais de 10 mortes nas costas. Esse que foi morto aqui é um bandido. Ele tem uma gangue lá que mata todo mundo sem pena, sem dó, sem piedade. Eu falei, mas então deixa eu ver que é. Graças a Deus que não é o mesmo menino. E quando eu entro lá para ver o corpo, era o mesmo menino. Só que não era o mesmo menino da casa, era o mesmo menino da rua, porque dentro da casa era o melhor menino que tinha. Mas quando sai para fora, junta com os amigos, torna-se bandido, torna-se chefe de gangue. Quando está em
casa está brincando de carrinho, quando está em casa você vê a menina brincando de boneca, mas quando sai para fora de casa, na esquina, quando se junta com os outros, aí viram a mesma coisa quando você vai prender. Quando eles estão com 2, 3, que ele sai para assaltar, ele tem 12 anos, 13 anos, ele põe o revólver na tua cabeça e diz, passa o cordão, passa a carteira, passa o dinheiro, não mexe, senão eu te mato. Mas quando estão sozinhos, você prende ele, aí eles falam, não tio, a minha mãe está em casa, não me prenda tio, não me bata tio, sou de menor tio. Quando estão sozinhos, são crianças. Mas quando estão junto com os outros, pegam fogo. Quando estão na igreja, são crentes. Mas quando se ajuntam com os outros na festa, aí pegam fogo. E aqui diz aqui, Aminon tinha um amigo cujo nome era Jonadab. Quando a Bíblia diz que o sujeito era malandro, sagaz, a Bíblia diz, e era Jonadab, homem muito sagaz. Chamado Jonadab, filho de Simea, irmão Davi. O que era pior, era primo, era parente. E diz aqui, e ele perguntou a Aminon, dizendo, você sendo filho do rei, por que todo dia você emagrece? Por que não conta a mim? Tome cuidado com essa história de melhor amigo. Se quer saber quem é o teu melhor amigo, quer abrir o teu coração, tome cuidado para quem você está abrindo o teu coração e aonde você está abrindo o teu coração. Tome cuidado nessa história de ficar até 11h30, meia-noite, nas esquinas. Dias atrás eu vi uma mãe chorando com o filho sentado lá na esquina, um filho caído no chão, morto com 3 tiros em Londrina. E quando a mãe passou para ir para a igreja, ele disse assim, mãe, pode ficar tranquilo que eu estou com os meus melhores amigos. Os teus melhores amigos são melhores amigos quando não entra cachaça. Porque depois que entra a cachaça e as drogas, acaba a amizade. Aí sai o amigo, entra o inimigo. Quer abrir o teu coração? Quer um lugar para abrir o teu coração? Quer um amigo para abrir o teu coração? Eu vou te dizer onde que é. É aqui, ó, em frente desse altar, de joelho. Aqui é um bom lugar para abrir o coração. E vou te dizer que este amigo que está aqui, este amigo, tudo que você falar para ele diz, vinde a mim, vós que estão cansados e oprimidos, que eu vos livrarei. Lugar de abrir o coração é diante do altar, diante do Senhor nosso Deus. Uma atitude errada gera consequências erradas. E diz ali a palavra, vai lá, finge-te de doente. Deita lá, fala para o teu pai. Finge-te de doente. E a Bíblia diz aqui, e Aminon aceitou a ideia e deitou-se e fingiu-se de doente. Uma semente ruim plantada num coração bom gerou consequências ruins. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Muitas das coisas que você está passando hoje foram coisas que você plantou lá atrás. Muitas das coisas que nós estamos passando hoje foram coisas que nossos pais plantaram lá atrás e você está colhendo. Lá atrás, veio fumando paeiro, jogou a desgraça. Aí veio no teu pai, acabando em você, e você não sabe por quê, que você nasceu com bronquite asmática sem ter uma vez colocado cigarro na boca. Aqui, a Bíblia diz que tudo que se planta, se colhe. Muitas das coisas que você está passando hoje foram coisas que você plantou lá atrás. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6 da palavra do Senhor. Eu quero mostrar para você. Diga aí, tudo que se planta, se colhe. Uma atitude errada gera consequências erradas. Eu tenho pregado
E eu tenho dito que ninguém vai parar debaixo da ponte de graça. Ninguém. Tem um motivo porque ela chegou lá. Preste atenção aqui no que eu vou ler. Juízes capítulo 6, versículo 8 diz: E os israelitas fizeram o quê? Alguém pode ler? O quê? Parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor, agora diga para a pessoa do seu lado aí, diga para ela, Deus entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. O Senhor entregou na mão dos medianitas por 7 anos. Você sabe o que é isso? Jovens, olha aqui para mim. Tudo que se planta, se colhe. Às vezes o pregador está pregando, a pessoa está conversando atrás, olhando para trás. Aí, dali meia hora, ela sai descendo a lenha do pregador. Esse pregador falou aquele negócio sem nexo. Falou sem nexo porque ela não prestou atenção no que ele pregou, toda a palavra. Preste atenção aqui. E o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. E sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas tendas, e vinham como gafanhotos, e era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. E por causa dos medianitas, Israel empobreceu muito, ao ponto de clamarem ao Senhor. Preste atenção aqui. E a Bíblia diz: Israel empobreceu muito. Você já notou que tem pessoas que ganham dinheiro? E ganham bem. E quanto mais ganham, menos tem. Você já viu? Você já notou que tem pessoas que elas trabalham, elas progridem na vida, de repente, de uma hora para outra, elas caem lá embaixo. Já prestou atenção já? Eu tinha um amigo, amados, e tenho esse amigo ainda, porque não morreu, ele está vivo. E este meu amigo, conheci ele alguns anos atrás, e quando eu conheci ele era um empresário, trabalhava como empreiteiro, ele tinha dinheiro. Para você saber que quando eu conheci ele comprou um carro zerinho, um Paraty alemão zerinho, no cash, no dinheiro. Ele era bem de vida. Só que de repente, de uma hora para outra, ele caiu lá embaixo. É interessante que esse cara, esse meu amigo, quando ele está longe de mim, eu prospero, que é uma beleza. Mas ele chegar perto de mim, tudo dá errado, as coisas dão errado, as coisas lá em casa pegam fogo, dá campanha, às vezes, seminários que está tudo certo, o pastor liga dizendo, vou desmarcar, chego na igreja, estou lá, às vezes lá chove, não vem ninguém, é só ele me visitar, as coisas começam a dar tudo errado. É aquele sujeito que parece que ele nasceu para dar azar para os outros. Um dia ele chegou lá em casa, foi almoçar lá em casa,
Ele olhou, eu tinha um papagaio, coisa mais linda do mundo, falava tudo que podia falar o papagaio, conversava tudo. Quando ele chegou lá em casa, ele disse, olha, mas que papagaio lindo, ele fala. Olha, eu queria ter um papagaio igual eu esqueci de ungir o papagaio. Eu devia ter pegado para minha esposa e falasse, pega lá uns 3 litros de óleo da unção e dá um banho no papagaio. Eu esqueci. Quando ele chegou em casa, foi almoçar lá em casa, a minha esposa falei para ela, põe a água no feijão. Ela falou, podia botar água no feijão, acabou o gás. Falei, pronto, começou a desgraça. Esse meu amigo traz tanto azar que ele tocou a campainha lá em casa, o interfone estourou. Quando estourou, que explodiu, fez pá! Eu falei para minha esposa, já sei quem está aí. O Luiz está aí. Mas não deu outra. Entrou dentro de casa, a minha esposa tem que ir comprar gás. Fui comprar gás. Quando eu chego com o gás, com o botijão de gás lá em casa, que eu chego lá, vou botar o botijão, a minha esposa, atenda o arroz aí, porque eu tenho que ir ver o negócio. E deixou o arroz e eu fui conversar com ele. Passou 20 minutos, eu fui lá olhar o arroz, esqueci. Quando eu cheguei lá no arroz, eu falei para minha esposa, amor, você colocou alface, pimentão no arroz? Ela falou, não. Eu falei, então o papagaio morreu, caiu dentro da... Eu esqueci de ungir o papagaio. Mas, amados, esse cara, para você saber que na última vez que eu vi ele estava morando numa casa. Ele morou, quando eu conheci ele morou numa casa, num sobrado lindo, 2 andares, com piscina, tudo que tinha direito. Quando dias atrás eu vi ele estava morando 2 peças, uma casa com 2 peças, o quarto para ele, para a esposa e 4 filhos, e uma cozinha apertada, um banheiro lá fora. Olha, para você imaginar, a casa dele, olha, era minúscula. Aí um dia eu estava orando por ele e falei, olha, eu descobri por que você está assim. E hoje muitas das pessoas vão ser curadas de outra maneira. E você vai ver, talvez, por que essa doença veio. A Bíblia, no livro de Samuel, fala que um dia Deus mandou um anjo para destruir Jerusalém. Para destruir por causa do quê? Por causa de um erro de Davi. E ali diz, um anjo da parte do Senhor, um anjo destruidor da parte de Deus. Como é que você vai pedir para Deus, falar para Deus não destruir, quando foi Deus mesmo que mandou destruir? Mas eu vou mostrar para você. Preste atenção aqui. Diz ali, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor o entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. O Senhor entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Foi o Senhor, não foi ninguém, foi o Senhor. Aí veja só. Os israelitas clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Enviou-lhe o Senhor um profeta e disse, preste bem atenção, Deus enviou um profeta que diz, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, livrei-os do poder do Egito e da mão de todos os seus opressores, expulsei-o e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor seu Deus, não adore os deuses dos amorreus, cuja terra vivem, mas vocês não deram ouvido. Deus falou, eu avisei para você. Eu te avisei que não ia dar certo. Eu mandei o profeta te falar na tua casa, você não acreditou. Eu te mandei um sonho aquele dia, você não acreditou. Mandei um anjo te avisar, você não acreditou. Eu te avisei. Deus falou, eu avisei para vocês, eu avisei.
Porque não era a primeira vez que Deus entregava na mão dos midianitas, não. Teve uma vez aqui no capítulo 3 que diz ali que o Senhor vendeu o povo de Israel para os seus inimigos. Vendeu. Sabe Deus o que Deus cobrou deles, mas que ele vendeu, vendeu. E se você olhar aqui, você vai falar, pastor, então por quê? Por que tem pessoas que prosperam, de uma hora para outra começa a dar tudo errado? Por quê? Porque fez o que era mal aos olhos do Senhor. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia. Chamei o meu amigo Luiz e falei, Luiz, eu vou mostrar por quê que você está desse jeito. Por quê? Porque diz aqui, leia comigo. Preste atenção aqui. Leia comigo. Versículo 12 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu a Gideão, e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Versículo 11 diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do pé de zimbro, que pertencia a Joás, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no largar. Veja só o que o anjo fez. O que o anjo fez? O anjo veio e... toda igreja. Tem gente que não está falando nada. O que o anjo fez? O anjo veio e assentou-se. Foi isso que ele fez, não foi? Pois é. Preste atenção. Preste atenção. E então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Disse Gideão: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que estas coisas não aconteceu? Por que aconteceu tudo isto? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, quando diziam: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Não abandonou, não. Não entregou, não. E o anjo podia falar para Gideão: você sabe por que vocês estão assim? Porque vocês fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso que o Senhor lhes abandonou. Mas o Senhor não abandonou, não. O Senhor voltou para ele e disse: vai nessa tua força, e você libertará Israel na mão dos midianitas. Não sou eu quem te enviou? E disse Gideão ao Senhor: ah, Senhor, como posso libertar Israel, se eu sou o menor da minha casa e a minha família mais pobre de Manassés? Disse o Senhor: eu estarei contigo. Respondeu o Senhor: e você derrotará os midianitas com a força de um só homem. E diz aqui: então Gideão lhe perguntou: se tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal que és comigo que fala. Peço que não vá embora, até que eu vá e volte e traga o meu presente e ponha perante ti. Preste atenção aqui agora em mim. Falei para o Luiz, meu amigo Luiz, você lembra quando eu te conheci? Ele falou: lembro. Pois é. Você lembra quando eu te conheci, você comprou um carro zero? Eu falo: lembro. Pois é. Você lembra que nós fomos lá naquela igreja que estava em construção? Lembro. Pois é. Você foi constragar o teu carro lá, porque era um carro novo, zero. Eu achei bonito aquilo. É legal consagrar o carro. Não foi? Foi. Pois é. Mas você lembra que naquele culto o pastor perguntou assim, o pastor estava construindo a igreja, e o pastor perguntou se alguém podia ajudar com cimento, com tijolo. Lembra? Lembro. Pois é. Eu aquele dia, Luiz, eu tive o maior orgulho de você.
Porque aquele dia você levantou lá, e o que você falou? Você lembra, Luiz? Lembro. Então o que você falou? Você falou assim que ia dar quantos sacos de cimento? Ah, que eu ia dar 15 sacos de cimento. E quantos mil tijolos? 15 mil tijolos. Falei, poxa, Luiz, que legal. Só que eu, Luiz, eu não podia dar 15 mil tijolos e nem 15 sacos de cimento. Eu dei 1.000 tijolos e 5 sacos de cimento, era o que eu podia dar. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você, Luiz. Eu no outro dia comprei o tijolo, o cimento, mandei lá. E você, mandou no outro dia? Não. Dali uma semana você mandou o saco de cimento e o tijolo? Não. Dali um mês você mandou o saco de cimento e o tijolo? Também não. Luiz, vamos deixar passar uns meses. Dali 6 meses você mandou o saco de cimento e o tijolo? Também não. Vamos deixar passar mais um pouquinho. Dali um ano você mandou o saco de cimento e o tijolo? Ele não. Eu falei para o Luiz, sabe, Luiz, se eu fosse você, eu iria dar um jeito, dar meus pulos, mas eu ia pegar os tijolos e os cimentos e ia levar lá naquela igreja. Ele falou, mas por que eu vou levar? Uai, porque sim, eu vou te mostrar na Bíblia. Por que, Luiz? Ele disse, eu não vou levar nada. Falei, por que você não vai levar? Primeiro, a igreja lá é uma baita de uma igreja construída, bonita, rica. Falei, tem razão. A igreja lá é rica, uma baita da igreja construída, bonita. Tem razão. E tem mais, o pastor que estava naquela época não está mais lá. Eu falei, você tem razão, o pastor foi embora de lá, o pastor não está mais lá. Tem razão. Mas eu vou te mostrar quem está lá. Porque o pastor não está lá, não interessa. Porque a igreja está construída, também não interessa. Mas eu vou mostrar quem está lá até hoje. Preste atenção aqui. Agora leia comigo ali o que disse Gideão. Versículo 17 diz assim: E Gideão respondeu: Se tenho achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que está falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu vá e traga o meu presente e ponha perante ti. Amém? Ele diz, olha, peço que o senhor não vá embora, até que eu vá e traga o meu presente e ponha perante ti. Foi o que eu falei para o Luiz. Você lhe disse assim, pastor, deixa que eu vou lá e vou trazer 10 mil tijolos e 15 sacos de cimento. Sabe quando você falou assim, eu vou dar 10 mil tijolos e 5 sacos de cimento? Sabe o que aquela pessoa que está lá falou? Não foi o pastor que falou, não fui eu que falou. Sabe quem estava lá? E se eu fosse você, eu voltaria lá e disse assim, disse Gideão, se tem achado graças aos teus olhos, dá-me um sinal que é comigo que fala. Peço que não vá embora até que eu volte e traga o meu presente, a minha oferta e ponha perante ti. Respondeu o Senhor, disse o Senhor a Gideão, vá, eu esperarei até que volte. E o anjo pegou e sentou. E está até hoje esperando aquele bolo que você prometeu na igreja e não trouxe até hoje. Está até hoje esperando aquele dinheiro que você prometeu dar. Quando você ia vender o sítio, e você vendeu o sítio e até hoje. Ele mandou avisar, ele não queria. Não foi ele que pediu, foi você que prometeu. Sabe por quê? Porque quando a gente está no apuro, a gente promete. Não prometa as coisas de cabeça quente. Não prometa. Cada vez que você fala, lembra aquele dia que você disse, se o senhor abrir a porta do emprego, quantas vezes eu vi gente falar assim, pastor, se abrir a porta, quantas vezes, tem pessoas que falam assim, pastor, me dá o número da sua conta, que eu vou mandar uma oferta, não dou número de conta para ninguém, para você não pendurar um anjo comigo. Não dou para ninguém, porque eu sei que pega a conta e não manda.
e pendura anjo. E aí o irmão não é abençoado, trabalha. Quanto mais trabalha, menos tem. E ele não sabe por que menos tem. Porque promete e não cumpre. E Deus falou aqui, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do bedezinho. O anjo falou, eu avisei, mas você não deu ouvido. E ele diz lá, assim diz o Senhor, Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra de escravidão. Eu os livrei do poder do Egito, das mãos eu dei. Quando você pediu para vender a casa, eu mandei comprador. Quando você pediu para vender a moto, eu mandei comprador para a moto. Quando você queria vender aquele carro, lembra aquele dia que você queria vender o carro? Se o senhor mandar comprador para o carro, eu vou dar R$1.000. R$1.000 é seu. Deus não te pediu nada, foi você que prometeu. Foi você que prometeu. Quando Deus não pediu nada, foi você que prometeu. E cada vez que você fala, olha, eu faço isso, eu prometo. Sabe, cada vez que alguém diz, vamos na igreja, você fala assim, um dia, amanhã eu vou na igreja, e não vai. Você pendura um anjo, você não veio, mas o anjo estava aqui te esperando. E aí você não sabe por quê. Que quanto mais você faz, menos você tem. Por quê? Porque você fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor te entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Eu falei para o Luiz, se eu fosse você, eu iria lá. Mas eu não vou lá. O pastor não está mais lá. A igreja está construída. O pastor não está mais lá. A igreja está construída. Mas o anjo do Senhor está esperando sentado lá até hoje. Deixa eu perguntar para você. Deus não pediu nada para você. Lembra aquele dia que você queria emprego? Deus falou que tinha um emprego para você. Teve um homem chamado Jefté. Jefté estava indo para a guerra. Ele disse assim, Senhor, se o Senhor me dá vitória na guerra, o primeiro que sair ao meu encontro na minha casa será teu. Deus não pediu nada para Jefté. Deus já tinha dado a vitória para Jefté. Deus já tinha dito para Jefté que a guerra era dele, que ele ia ser vitorioso. Deus não pediu nada. Deus não pediu nada para você. Ele diz, tudo que você pedir crendo, você receberá. Ele não pediu, mas na hora, chega na campanha da quinta-feira da vitória, chega na campanha, Deus, se o Senhor me der, mandar comprador para minha casa, eu vou dar 2.000 para minha casa. Eu um dia estava lá, alguns anos atrás, estava lá em casa, a minha esposa queria vender o apartamento, e ela disse assim, na hora do desespero, Deus, se o Senhor mandar comprador para o apartamento, eu vou dar todo o dinheiro para o Senhor. Eu falei, você sabe o que está falando? Você sabe o que está falando? Peço perdão agora. Antes que o anjo diga, vá que eu esperarei até que volte. Porque quando você levantar do chão, vai estar um comprador batendo aqui na porta já. Agora você fala, Deus, se o Senhor mandar comprador para minha casa, eu vou dar isso. Deus não pediu nada, Deus já tinha o comprador para a tua casa. Agora a boca grande que você é. Deus não pediu nada. Lembra aquele dia, pastor, eu vou dar. Pode contar comigo, se dependesse da cesta básica que você disse, eu vou lá em casa, semana vou dar a cesta básica. Um dia eu vi um irmão dizendo, pastor, Deus, se o senhor abrir a porta do emprego, meu primeiro salário é teu, conversa fiada, não vai dar. Agora ninguém mandou abrir a boca. Quando ele falou, meu primeiro salário é teu, Deus falou, então vá, já tem um emprego para você, vá, que eu esperarei até que volte. E aí você não sabe, quanto mais você trabalha, menos você tem. Quanto mais remédio você toma, mais doente você fica. Gideão disse, você tem achado a graça ao teu Deus. Não pediu nada para Gideão. Deus pediu alguma coisa para ele ali? Deus falou, eu vou te dar, eu serei contigo. Você matará os midianitas e me dê 55 boi. Ele não falou, eu serei contigo. Gideão que disse, se tem achado graça aos teus olhos, meu Deus, abre a porta do emprego, porque meu primeiro salário vai ter teu, eu vou ser dizimista, eu vou dar uma cesta básica por mês. Promete. Quando você termina de falar, você terminou de falar, Deus fala assim, vá, que eu esperarei até que volte. E aí você não sabe, porque você trabalha e vive duro. Por quê? Porque o Senhor te entregou na mão dos midianitas por 7 anos.
Disse o Senhor: vá, que eu esperarei até que volte. Deus não pediu nada para você. Foi você que levantou a mão. Foi você que disse lá. Lembra na campanha de oração, 3 horas da madrugada? Eu vou estar orando. Você não dobrou o joelho, mas o anjo estava lá. Porque o anjo, quando você falou que ia fazer a campanha, o anjo disse: então tá bom, eu esperarei lá você de joelho dobrado. E tem anjo dobrado o joelho lá do lado da tua cama até hoje, esperando você orar 3 horas da madrugada. Até hoje. Por que não? Deus mandou um profeta para dizer: eu avisei para você. Eu avisei para você, mas você não deu ouvido. Eu avisei. Assim diz o Senhor: tirei vocês do Egito, eu tirei você de lá. Eu tirei, você estava endividado, eu mandei comprador para o teu caminhão, você vendeu o teu caminhão, você disse que ia ajudar a igreja até hoje, o anjo está pendurado, o anjo está aposentando aqui já, e até hoje nada do caminhão. Você pediu para vender a chácara, até hoje você já gastou o dinheiro da chácara, você deitou e rolou com o dinheiro da chácara, você já foi para a praia com o dinheiro da chácara, você fez um monte de dinheiro com o dinheiro da chácara, e até hoje o anjo do Senhor está aqui. Não foi Deus que pediu. Deus tinha o comprador para a chácara. Deus mandou o dinheiro para a chácara. Deus mandou o comprador. Foi você que abriu a boca e disse: nem crente é. Se Deus fazer eu vender minha chácara, eu vou lá naquela igreja e dou. Ele mal sabia que nem crente era e estava pendurando o anjo, colocando o anjo aqui. Aí você não sabe por que você está ruim do coração? Porque o teu coração está quase explodindo? Você não sabe por que a diabetes está lá em cima? Pois eu vou te dizer que você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Deus não pediu nada para você. Foi você que abriu a boca. Deus não pediu. Deus não pediu. Deus não pediu. Deus tem bênção para dar. Ele tem bênção para dar. Só que na hora do desespero, na hora que você quer vender, você promete. Seja sincero. Deixa eu perguntar uma coisinha para você. Você não prometeu nada, não? Se meu filho nascer com saúde, eu vou fazer isso. E o filho nasceu, as fraldas vieram para trocar e você esqueceu o que tinha prometido. E aí você não sabe por que depois de uns anos, depois de uns tempos, Deus manda um pastor baixinho, gordinho para te falar, te lembrar. Você não... Para pensar. Você nunca prometeu nada? Não? Seja sincero. Seja sincero. Você pode esconder desse pastor gordinho, baixinho, do profeta que Deus mandou. Deus mandou o profeta lá. Ele disse: eu te livrei, eu te tirei. Eu te tirei do apuro que você estava. Mandei comprador para casa. Você queria emprego, eu mandei um emprego para você. Eu te avisei. Aí você diz: Deus, se o Senhor abrir a porta do emprego, o meu primeiro salário é teu. Deus não pediu nada para você. Foi você que pediu. Lembra aquele dia que na emoção você levantou o dedo e disse que ia dar uma cesta básica por mês? Lembra? Lembra? Lembra aquele dia que você prometeu não faltar mais o culto da mocidade? Que você estava com medo que acontecesse alguma coisa ruim. Você não veio, mas o anjo estava aqui. Lembra? Lembra aquele dia que você queria vender o carro e Deus mandou o comprador para o carro? Lembra? Deus mandou o comprador no outro dia para você. Vendeu
quinhentão mais caro do que era. Mas você falou. Quando você disse, Senhor, se o Senhor mandar comprador para o carro, eu vou te dar uma oferta boa. Quinhentão é seu. Deus mandou o comprador para comprar o carro por quinhentão a mais de você. Porque ele já preparando os quinhentão que você prometeu para a casa dele. Justo aquele dia, aquele mês, que era festa, que precisava daquele quinhentão para fazer a festa da igreja. Mas o quinhentão não veio. Veio no teu bolso. Mas quando você falou aquilo, o anjo disse, vá, vai. Gideão disse, Senhor, se tem achado a graça aos teus olhos, me dá um sinal que é comigo que tu falas. E o anjo disse, vá que eu esperarei até que voltes. Muitos hoje estão doentes. Estão doentes aqui. Sabe por quê? Porque o Senhor permitiu. Porque você fez o que era mal aos olhos do Senhor. Você nunca disse. Você nunca pendurou um anjo. Se você nunca pendurou um anjo, eu queria que você ficasse aí no teu lugar. Deixa eu perguntar, você não tem nenhum anjo pendurado aqui? Seja sincero. Porque não é só a igreja não, tem gente aqui, ó, aqui em cima, que não está com um anjo pendurado, está com o exército inteiro. Tem anjo aqui que está subindo um no pescoço do outro. Tem anjo aqui que está um no pescoço do outro já por causa da mesma pessoa. E ele tem sido abençoado. Deus tem abrido as portas para ele tremendamente. Deus abre as portas para ele. Mas ele, a mesma facilidade que ele tem de abrir porta, ele tem de fechar a porta. Sabe, pregador, quando a gente marca uma campanha e não vai, a gente não vai. Mas o anjo te esperou. Não interessava se a igreja era pequena, se a igreja era grande. O anjo te esperou. Você tem um anjo pendurado lá naquela igrejinha. Você falou que ia, não foi. E aí a gente não sabe por quê que a gente serve a Deus. E quanto mais a gente fala, menos a gente tem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você não tem nenhum anjo pendurado? Se você não tem nenhum anjo pendurado, eu gostaria que você ficasse onde você está. Mas se você tem um anjo pendurado, eu aconselho você vir aqui na frente. Vim aqui na frente. No caminho de uns anos para cá, algum lugar você errou. Com Deus. Não é com os homens, com Deus. E hoje Deus está querendo colocar você no rumo de volta. Deus quer devolver algumas coisas que você perdeu. E o que você perdeu foi muito. Não foi pouca grana, não. Deus permitiu que você perdesse. Agora, Deus vai botar no rumo de volta para poder devolver para vocês. Teve umas pessoas que se aproximou de vocês, usando de bondade, de boa lábia. E vocês perderam. Eu não conheço vocês. Não sei quem vocês são. Mas o Deus que me enviou aqui essa noite sabe quem são vocês. Digo para vocês que não era essa mensagem que eu tinha para esta noite. E talvez nem fosse isso que vocês queriam ouvir. Mas é o que Deus tinha para falar para vocês. Curve sua cabeça. Ah, Senhor, eu quero que você agora fale com o anjo. Sabe por quê? Fale com Deus, porque não fui eu que pendurei o anjo aqui, foi você. Eu podia orar por você, mas eu tenho que orar pelos meus erros, não pelo teu erro. Pelos teus erros, só você pode pedir perdão. Assuma. Assuma que foi fraco, que prometeu quando não podia prometer,
Assuma, diga: perdão. Perdão, eu fui fraco, eu não devia prometer, eu prometi. Assuma isso. Assuma, diga: perdão, eu fui fraco. Eu disse para o Luiz, se eu fosse você, eu ia lá naquela igreja. Ia lá e dizia: perdão, eu não tive coragem, eu não tive condições. A avareza tomou conta do meu coração. Pessoas aqui essa noite estão sendo curadas aqui nesse lugar. Pessoas estão sendo curadas do diabetes. Porque foi coisa permitida por Deus que viesse. Pessoas sendo curadas dos ossos daqui. Gente que está sendo curado muito mais essa noite do que na noite anterior, na noite de ontem. Porque tem gente sendo curada da alma que estava devedor com Deus e por isso que as coisas não iam para frente. Quanto mais trabalhava, mais dívida tinha. E o Deus que cancela a dívida hoje está cancelando a dívida de muitos aqui essa noite. Ore a Deus, fale com Deus: Senhor, me perdoa. Foi você que um dia deixou o anjo pendurado. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Fale com Deus, amado. Fale com Deus. O Senhor diz que se você buscar de todo o coração, Ele ouvirá a tua oração. O Senhor diz que tudo que você pedir crendo, você receberá. O Senhor diz: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante das coisas todas lhe serão acrescentadas. Só Ele pode interromper esse cativeiro de 7 anos. Só Ele pode perdoar essa noite aqueles erros que você cometeu lá atrás, que um dia você prometeu e que você não cumpriu. Aleluia. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Eu quero ler para vocês uma passagem no livro de Deuteronômio, capítulo 15. Que diz assim: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Diga para a pessoa do seu lado: Deus está cancelando a dívida. Diga: Ele não quer mais. Ele não quer mais. Não quer. A dívida do caminhão ficou para trás, a dívida do sítio ficou para trás, a dívida... Ele não quer mais. Quer. Agora ele não quer mais. Lembra que eu falei ontem aqui, quando eu perguntei para o irmão, você não trouxe o dízimo esse mês? Ele disse: não, pastor, não me amaldiçoe. Eu falei para ele: nem precisa. Você mesmo está se amaldiçoando sozinho. Quando a gente faz isso, a gente mesmo se prejudica. Uma atitude errada gera consequências erradas. E o duro, que esses tipos de coisa a gente não percebe. A gente não percebe por que você ficou tanto tempo doente. A gente não percebe por que você gasta tanto em remédio. A gente não percebe. Mas tem influência. E diz aqui: no final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isto deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez ao seu próximo. Nenhum israelita exigirá o pagamento do seu próximo ou do seu parente, porque foi pronunciado, proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Vocês poderão exigir o pagamento do estrangeiro, mas terão que cancelar as dívidas de seus irmãos israelitas. Assim, não haverá pobre no meio de vós. Olha só, Deus está dizendo assim: olha para a pessoa do seu lado e diga:
Deus não quer mais agora. Cancela. Diga, Deus, eu falei para vocês que Deus ia cancelar a dívida. Diga, Deus cancelou a dívida, você não deve mais nada. Diga, você estava no ciproque com Deus. Diga, você estava no ciproque com Deus. Você estava indo para o paredão com Deus. E tinha gente aqui prestes a estar excluído da casa. Deus não quer mais. Agora diga para a pessoa do seu lado, não pendure mais anjo. Pendure, pare com isso. Deus não quer mais. Vai chegar um tempo muito grande nessa igreja de prosperidade. Essa campanha aqui é uma oportunidade para essa igreja. Eu digo que o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Eu quero que você levante a mão para cima agora. Levante a mão para cima e diga, Senhor, eu creio que um grande milagre vai acontecer na minha vida. E eu tenho certeza que esta campanha vai ser uma campanha de vitória na minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai colocar nas minhas mãos a resposta que eu preciso, um milagre que eu preciso nas minhas áreas financeiras, física. Eu tenho certeza que um milagre está acontecendo agora, na minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Então agora pega a chave da casa, pega a chave do carro, pega a chave do carro, pega a chave do carro, porque Deus vai estar multiplicando. Pega o cartão do banco, falei para vocês, pega o cartão do banco. Pega o cartão do banco, pega a carteira profissional aí. Você não tem a chave do carro natural, pega a chave do carro artificial que Deus vai dar. Sobrenatural. A chave do carro sobrenatural. Fé é crer que tem quando não tem. Pega na mão aí. Querido Deus Pai, a tua palavra foi pregada. E eu creio em ti, Pai. Primeiro, porque a tua palavra não volta vazia. E ontem eu falei aqui que nesta noite o Senhor colocaria dinheiro na conta corrente de algumas pessoas. O Senhor ia abrir as janelas dos céus. Pessoas que têm dívida para receber, Pai, vão estar recebendo. Senhor, eu não quero amaldiçoar aquelas pessoas que devem para o teu filho, mas eu quero que o Senhor os abençoe para que eles possam pagar os teus filhos, Pai. Porque eles também, Pai, aqueles que são devedores aos teus filhos, também precisam de bênçãos. Pai amado, aqui estão os teus filhos essa noite, diante do teu altar. Senhor, esta noite, refazendo uma aliança que estava quebrada. E o Senhor vai estar abençoado. Tu és o Deus que pode fazer todas as coisas. Eu acredito em ti. O Senhor pode renovar o carro. O Senhor pode dar um carro para aquele que não tem e que precisa para vir para a tua casa. O Senhor pode dar uma casa decente e boa para o teu filho e para a tua filha. Aquele que depende de aluguel, Pai. O Senhor pode abrir as janelas dos céus. Aquele que entrou endividado aqui, o Senhor pode cancelar as dívidas, porque o Senhor cancelou a dívida de uma nação inteira. Assim diz o livro de Esdras, Pai, que o Senhor cancelou a dívida de uma nação. E muitas pessoas aqui, Pai, o Senhor está fazendo um milagre. Senhor, o Senhor está colocando osso aonde não existe osso esta noite. O Senhor está curando, Senhor, nervo aonde não existe nervo. Senhor, como o profeta no vale dos ossos secos, aonde não existia carne, que houvesse carne. Aonde não existisse nervo, que houvesse nervo. Senhor, a perna que é curta,
O Senhor vai incumpridar agora. Senhor, aquela que entrou aqui com o diabetes vai ser curado. Aquele que entrou com depressão vai sair liberto daqui agora, Senhor. Senhor, porque os teus anjos estão visitando esta igreja essa noite. Agora não são os anjos das dívidas, mas são os anjos que ministram a cura, Pai. O Senhor está passando por esse corredor. O Senhor está desentupindo a veia do coração do teu filho que estava inchado. Esta noite ele pensou que ia morrer. O peito dele, Senhor, estufou e ele pensou que ia morrer. O Senhor está, Senhor, neste momento, desentupindo a veia do coração do teu filho. O Senhor está curando e trocando o pâncreas da tua filha, que está precisando, Senhor, de insulina, mas o Senhor está cancelando esse tratamento agora. O Senhor está curando a visão da tua filha, que está com febre reumática. O Senhor está curando a vida desta pessoa que entrou aqui com bronquite asmática. Esta pessoa que esta noite já não dormiu. Esta febre e esta gripe que teu filho está. O Senhor está passando pelo corpo dele agora e tirando toda a enfermidade que já há uma semana estava alojada nesse corpo. Senhor, o Senhor está restaurando a parte hormonal da tua filha, trocando todo o hormônio que existe nela, para que esta enfermidade, esta fraqueza, essa febre, essa vontade de desmaiar saia agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, esta pessoa que está com problema de alergia no vão dos dedos, o Senhor está curando esta vida em nome de Jesus. Senhor, eu creio nisso, Pai. E os milagres estão acontecendo aqui nesse lugar agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, graças a Deus. Estou sarado pelo nome de Jesus. Estou sarado, Estou sarado, estou sarado pelo nome de Jesus. pelo nome de Jesus, pelo nome de Jesus.